Até quando esses crimes vão continuar acontecendo no futebol? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te deixar mais ciente dos absurdos que vem acontecendo nos últimos anos sobre isso. Meu nome é Matheus Felipe, eu sou professor universitário de comunicação e eu te ajudo a ter mais crítica nessas coisas que acontecem quase todos os dias diante dos nossos olhos e nós não damos devida atenção. Na noite dessa quinta-feira, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, foi alvo de ofensas raciais por torcedores lá na Argentina em um jogo da Libertadores. O goleiro denunciou o caso para o juiz acionou o protocolo e até o locutor do estádio pediu para que os cânticos cessassem. O goleiro falou um pouquinho sobre isso depois do jogo. Não foi um caso isolado. As instituições costumam e repetem essa frase de que foi um caso isolado, mas não foi. Quando isso acontece, muitas vezes isso não é um caso isolado e nós precisamos dar a devida atenção e importância a tudo isso que está acontecendo. O mais curioso é que na semana que isso aconteceu, a Conmebol lançou um manual de identificação e prevenção de condutas discriminatórias no futebol sul-americano. É claro, ainda não temos o veredito, não sabemos o que a Conmebol vai fazer. Mas das últimas vezes não aconteceu nada, não fizeram nada, não puniram ninguém de verdade e as coisas continuam do jeito que elas estão. Alguns dados importantes. Foram registrados 30 casos de ofensas raciais entre janeiro de 2022 a agosto de 2023, contra apenas 39 casos de 2014 a 19. Ou seja, as coisas vêm piorando, pessoal. As coisas não estão de uma forma mais amena, elas não estão diminuindo, elas estão aumentando e ficando cada vez mais descaradas, inclusive com a disseminação das redes sociais, que hoje é muito fácil você saber quando isso acontece. Em 2022, inclusive, a Conmebol, ela aumentou a multa para os clubes quando isso acontecesse. Ou seja, também a punição é uma punição meramente financeira. Mas, como eu disse, os casos vêm aumentando. Inclusive, tem um caso pela instituição da Conmebol, né, um jogo sul-americano, de um torcedor argentino fazendo gestos de macaco para um outro torcedor do Ceará. E nada foi feito. Na Copa do Mundo de 2026, o silêncio da FIFA em relação a isso foi ensurdecedor. A própria FIFA monitorou mais de 6 milhões de postagens e publicações sobre a Copa do Mundo e 89 mil publicações foram com conteúdo abusivo, número 13 vezes maior a Copa do Mundo do Catar de 2022. Alguns casos também de torcedores com ofensas raciais aconteceram na Copa do Mundo e ninguém falou sobre isso abertamente e ninguém teve punição. Qual é o plano para amenizar essas coisas? O plano foi a Lei Vini Júnior, que foi estabelecida depois de um caso que o Vinícius Júnior sofreu na Espanha, que ele sofreu ofensas raciais enquanto outro jogador cobria a boca. E quando agora um jogador, numa discussão entre jogadores, cobrir a boca de propósito, ele tem que ser expulso, isso tem que ser acionado pela arbitragem. Mas temos um problema. A Conmebol não vai aceitar essa lei. E a Federação Espanhola, ela tem uma versão mais light. Em vez da expulsão, é apenas um cartão amarelo. Então, essa lei, ninguém quer aplicar, né? Então ela não é uma lei, você aplica se você quiser, e isso também é muito esquisito. Mas beleza, só falei mal dos outros, e no Brasil, como está? Aqui no papel nós temos a lei. É com pena mais dura, é sem prescrição, mas ainda sem aplicação. Os casos são abertos, as investigações são feitas, mas não são solucionadas. Então aqui no Brasil nós temos, sim, muitos casos de ofensas nos estádios e muitas vezes sem punição nenhuma e sem solução. Agora vamos ao que seria a solução. Você deve estar pensando a mesma coisa que eu. Uma punição mais severa. Sim, essa seria a melhor solução paliativa, já que este mal existe no mundo. Mas essa punição severa, ela tem que transpassar o futebol. O que eu quero dizer com isso? Às vezes essas punições elas não funcionam em defesa dos clubes, porque o clube não tem nada a ver, a instituição não tem nada a ver, o clube não tem culpa, né? A torcida organizada não tem culpa. Eles estão colocando o futebol acima da dignidade humana. Esse que é o grande problema. Eles estão colocando o entretenimento por causa de dinheiro acima da dignidade humana. Esse tipo de crime diz respeito ao humano que está ali, à pessoa que está ali, não ao jogador de futebol. Então, a gente tem que separar essas duas coisas justamente para que a lei seja feita e seja cumprida em relação ao ser humano, não em relação ao atleta. Porque antes de um atleta, ele é um ser humano que merece dignidade e respeito. Então, aqui não tem nem pegadinha. A solução
Pra mim, é essa mesmo. Se esse vídeo ele fez com que você notasse o tamanho do problema que nós estamos vivendo no futebol por causa disso, principalmente no futebol sul-americano, se inscreve, comenta, passa pra frente esse vídeo porque ele é importantíssimo. Talvez nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar as pessoas ao nosso redor e esse vídeo pode chegar para uma pessoa importante que vai resolver fazer alguma coisa. E é isso, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu tenho 2 vídeos por semana para te ajudar a ficar mais ciente, mais crítico das coisas que estão acontecendo. Forte abraço.